Olá, seja bem-vindo ao Viana Cidade Desporto, o 1º de maio. A temporada desportiva de várias modalidades aproxima-se do fim e chega a altura de fazer balanços. O convidado de hoje é João Santos, treinador do Voleibol Clube de Viana, que terminou recentemente a temporada 23-24, para falar do percurso da formação vianense em mais uma época na elite do voleibol nacional. É já a seguir. Primeiro vamos aos destaques das modalidades neste fim de semana. O Vianense disputa este sábado o jogo decisivo na luta pela manutenção na Liga 3. A equipa de Rogério Brito recebe o Anadia no estádio Dr. José de Matos e precisa de uma conjugação de resultados para alcançar o objetivo. Para além da vitória, é ainda necessário que o Canelas perca na recepção ao FAF, numa altura em que ainda não foi conhecido o desfecho do processo de retirada de 3 pontos ao Canelas, devido à utilização irregular de um jogador num jogo da primeira fase. Quem desce ao Campeonato de Portugal e quem consegue manter-se na Liga 3, todas as decisões jogam-se este sábado a partir das 4 da tarde. No futsal, também há decisões importantes neste fim de semana. O Santa Luzia, que perdeu o primeiro jogo do play-off diante do Benfica, desloca-se a Lisboa à procura de se manter na luta pela passagem à final. A formação vianense precisa de vencer para evitar a eliminação frente às atuais campeãs nacionais. A partida no pavilhão número 2 da Luz joga-se este sábado às 8h30 da noite. E no futebol distrital, este fim de semana disputam-se as meias finais da taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo. O Valenciano recebe o Desportivo de Monção, enquanto o Castelense recebe o campeão distrital Atlético dos Arcos. Os jogos que vão ditar os finalistas desta edição começam às 4h30 da tarde deste domingo. Para além das meias finais da taça, há ainda equipas que se despedem desta época já este fim de semana. O Cardialense recebe o Neves, enquanto o Deu Cristo vai a Ponte da Barca para disputar a 30ª e última jornada do campeonato. Os jogos estão agendados para as 5 da tarde. À mesma hora começam também os jogos da 33ª jornada da 2ª Divisão. Já olhamos o fim de semana, vamos agora à conversa com João Santos, treinador do Voleibol Clube de Viana. João, obrigado por estares aqui hoje no Viana Cidade Desporto. Já não te apanhamos em Viana presencialmente, mas conseguimos falar contigo por este canal. João, esta foi, já chegou ao fim a época para o Voleibol Clube de Viana. Esta foi a tua primeira época à frente da equipa. Mas fala-nos, és ainda um treinador jovem, como é que surgiu aqui a oportunidade de vires treinar o Voleibol Clube de Viana? Olá, bom dia a todos. Eu agradeço primeiramente o convite, é um prazer estar aqui a falar um pouco convosco, especialmente sobre esta última época que tanto gosto me deu, e será um prazer reviver aqui outra vez alguns momentos. Bem, então, este convite surge depois da minha época, o ano passado, no Vitória de Guimarães. Eu acredito que tenha feito uma boa época o ano passado e surgiu-me o convite do Volley Clube de Viana, que já não foi a primeira vez que foi feito. Eu já tinha tido uma passagem há cerca de 6, 7 anos pelo clube, em que vi a meio da época e depois estávamos a preparar a época seguinte, só que entretanto surgiu um outro convite e acabámos por não fazer essa época, só que de alguma forma eu senti que um dia tinha que voltar. Eu também já tive a oportunidade de dizer isto, quer a pessoas do clube, quer a pessoas eu deixei sempre a porta aberta, porque tinha sentido que na altura não foi justa a minha saída e que fazia questão de um dia voltar, até porque por outros motivos profissionais fui-me cruzando por Viana e sempre me identifiquei com a cidade, tenho amigos na cidade e gostava que um dia voltar. E assim foi. Apresentaram o meu projeto, eu gostei bastante do projeto, vi uma excelente oportunidade também para mim e julgo que foi bom para todos, até porque eu vinha bem mais preparado do que da minha passagem, da primeira passagem.
E que realidade é que encontraste quando chegaste aqui a Viana, quer a nível das condições, quer a nível do plantel? Quais foram as primeiras impressões e os primeiros passos a dar para preparar a equipa para a nova época? Sinceramente, eu fiquei muito feliz, porque desde a minha última passagem, que distaram cerca de 6 anos, 5, 6 anos, o clube evoluiu imenso, especialmente nas condições que consegue oferecer na organização, nos bens materiais, no número de pessoas e na qualidade das pessoas que estão envolvidas no projeto. E isso permitiu-nos fazer aqui um excelente trabalho. Sinceramente, obviamente que fomos lutando durante esta época para ter o máximo de condições, para ter ainda mais gente a ajudar-nos. Agora, desde o início, que isso foi notório, e não nos podemos queixar de nada, absolutamente nada. Tínhamos todas as condições, dentro dos possíveis, obviamente, mas tínhamos todas as condições para fazer um bom trabalho. Tínhamos um pavilhão disponível para nós, quer no horário da manhã, quer no horário da tarde. Tínhamos 5, 6 atletas que conseguiam treinar esse bidiário. Tínhamos depois acesso a todas umas condições materiais de bolas, um canhão para ajudar no treino, equipamentos. Não nos podemos queixar de falta do que quer que seja, e eu fiquei muito contente, e isso obviamente que só nos ajuda a fazer um trabalho como nós queremos, obviamente. E a nível de objetivos, acredito que o principal objetivo que te foi lançado foi manter a equipa no principal escalão do voleibol em Portugal. Sim, o objetivo principal, e passa por ser todos os anos o objetivo do Vôlei Clube de Viana, será garantir a manutenção e, de preferência, o mais rápido possível. Este ano tinha algumas nuances, que desde o Covid que subiram 2 equipas e o campeonato estava alargado, e este seria o ano em que se iam fazer esses ajustes, em que desceram 3 equipas diretas e uma ainda vai lutar agora pelo play-off como equipa da 2ª Divisão, e isto tornava o campeonato super difícil, em que 2, 3 derrotas podem ser a diferença entre garantir a manutenção ou não, e todas as equipas também por isso mesmo se reforçaram. E pronto, era um ano extremamente difícil. Houve uma aposta também nesse sentido de garantir a manutenção este ano, e a verdade é que conseguimos de uma forma incrível na primeira fase, num campeonato tão competitivo como foi, e consigo-lhe dar um exemplo. Nós vencemos a equipa da Académica de Espinho em casa. Julgo que esse jogo foi determinante para nós. Foi decisivo. Obviamente não foi o único, não é? Porque precisamos de conseguir 8 vitórias na primeira fase, mas esse jogo foi decisivo contra um rival direto. A Académica de Espinho, por uma série de resultados, consegue no último jogo garantir também uma fase nos 8 primeiros, que já não se estava a contar, e depois na segunda fase essa mesma Académica de Espinho vai acabar em 4º lugar. E isto mostra imenso o equilíbrio do campeonato. Muitas das equipas que desceram de divisão cabiam também nos 8 primeiros, ganharam jogos aos 8 primeiros, e isso demonstra que foi uma época excelente para nós, que tivemos muito mérito em conseguir ali uma vaga nos 8, e isso depois também nos permitiu estar bem mais tranquilos durante o resto da época. E é justamente por aí que ia falar, porque foi aqui uma época com fases distintas, e que também acredito que possa ser explicada pelo sucesso conseguido logo na primeira fase, com a manutenção garantida, porque foi uma primeira fase em que ficaram salvo erro, no 7º lugar, e a manutenção foi logo garantida, o que isto ajudou a equipa a relaxar e a potenciar
o seu nível de jogo. Foi aqui algo que também pode ter potenciado um relaxamento, não digo excessivo, porque também depois há uma segunda fase em que já só competem com os 8 primeiros, entre os quais estão os candidatos com outras condições a lutar pelo título, mas também outras equipas com um valor semelhante ao do BC Viana. Sim, claro. Nós ficando em sétimo, à partida somos uma das piores equipas do grupo dos 8, não é? A verdade é que o campeonato aí fica muito nivelado, e a partir daí só encontramos equipas que tinham o mesmo tipo de investimento ou maior, equipas muito mais desenvolvidas ao longo dos últimos anos, equipas que já estavam juntas já há imenso tempo. E acima de tudo, e eu creio que foi o grande diferencial, foi o facto da nossa equipa ser tão jovem e que acusou não esse relaxamento, mas acusou a falta de experiência para estes jogos que são tão nivelados, em que 2 pontos faz a diferença. Eu não tenho a estatística aqui ao certo, mas sei que durante uma fase da época, ali antes de faltarem 4, 5 jogos para acabar, nós, por exemplo, tínhamos 10 sets perdidos nas vantagens. Desses 10 sets, que é uma diferença de 2 pontos, se nós temos ganho metade, talvez tivéssemos 4, 5 vitórias, ou que sejam 3 vitórias, isso metia-nos na luta pelo acesso aos 4 primeiros. Portanto, isto foi aqui por alguns detalhes. Obviamente que essas derrotas nas vantagens também explicam algumas coisas, não é? Explicam que nós de alguma forma não conseguimos ter a bagagem suficiente para fechar esses mesmos sets e esses jogos. Agora, tendo em conta a experiência da nossa equipa, eu acho que acaba por ser uma situação normal. Lá está, por ser uma fase mais difícil, acabam aqui na segunda metade da tabela, que dá o apuramento para a Taça Federação. Aqui ainda passaram um play-off contra o Alan Álvares, mas acabaram por cair contra uma equipa forte como é a Fonte Bastardo. Acaba também por ter o percurso possível dentro das possibilidades. Sim, esta Taça Federação é organizada em play-offs, e nós, como acabámos em 8º lugar, assim que cruzámos com o Alas de Gondomar, que estava muito perto do nosso nível, depois cruzamos com o 5º, com a equipa que falhou o acesso aos 4. Neste caso, a equipa do Fonte Bastardo é um crónico candidato aos primeiros 2, 3 lugares. Aliás, o ano passado disputou até ao 5º jogo a final do campeonato com o Benfica, e obviamente que é uma equipa com outro tipo de investimento, com outro tipo de objetivos, e nós mesmo assim batemos-nos muito bem em casa com eles no primeiro jogo. Fizemos um 3-2 em que foi novamente por menores, mas depois, indo lá jogar e jogando em casa deles, não consegui, tínhamos que vencer os 2 jogos lá. Perdemos logo o primeiro, que nos afastou da competição. Independentemente de tudo, eu acredito que foi o resultado esperado para aquilo que é o investimento, para aquilo que são os objetivos. Nós queríamos mais, obviamente, mas não foi possível. E ainda aqui uma ressalva também para a participação na Taça de Portugal. Também foi uma eliminação precoce, mas também frente a um adversário forte. Sim, isto acaba por ser, a Taça é uma competição diferente por ser por sorteio. Apanhámos um dos candidatos, nós conseguimos vencer o primeiro jogo à Académica de Espinho, talvez o mais importante, porque nos garantiu ali os 8 primeiros no campeonato, e era claramente o principal objetivo. Agora, a equipa da Académica de Espinho foi uma equipa que foi desenhada e planeada a priori para competir pelos 4 primeiros lugares, e nós apanhámos-la numa dupla jornada
e que tínhamos jogado no sábado e depois voltámos a jogar em casa no domingo. Eu julgo que foi também um fator decisivo, porque o jogo de sábado foi emocionalmente desgastante para nós e depois não conseguimos de alguma forma recuperar animicamente para o dia seguinte. Fizemos uma boa exibição, mas mais uma vez, ali nos momentos em que é preciso alguma experiência e que é preciso alguma lucidez para conseguir fechar esse último ponto, nós voltámos a prevaricar e perdemos a eliminatória e o acesso à fase seguinte. Eu relembro aqui que eu estou a bater muito neste assunto da falta de experiência, mas foi também o plano do clube e alinhado também com as minhas ideias, e foi um pouco por isso que eu me identifiquei bastante com o projeto, porque diferente daquilo que tinha sido nos últimos anos, em que o clube apostou assim num grupo mais alargado para competir, tendo um grupo de 10 jogadores com quem se podiam contar para jogar. Este ano foi um pouco diferente, em que nós apostámos claramente num 6 base mais forte e depois complementando a equipa com muitos atletas oriundos da formação, ou que já tinham ligação ao clube, ou que foram formados e voltaram, inclusive a equipa técnica. E isso deu um gosto tremendo de ver tanta gente da formação do clube. Nós temos no sexto titular 3 estrangeiros, mas depois todos os outros já jogaram pelo clube na formação ou em épocas anteriores. Fomos buscar também 3 jovens que fazem parte das seleções jovens, que apesar de não terem estado a jogar por aqui, já se cruzaram muitas vezes como adversários com o Vôlei Clube Viana ou com os nossos atletas. E depois, durante a época, especialmente ali naquela fase dos 8 primeiros, conseguimos ir sempre à equipa de sub-21, buscar um grupo de 4, 5 atletas que foram ajudando nos treinos, que foram fazendo parte do grupo, e isso para nós foi incrível. A segunda fase, um dos objetivos, obviamente nós queríamos tentar o acesso aos 4, um objetivo inédito, algo que nós estávamos já na melhor classificação de sempre. Obviamente queríamos vencer jogos, obviamente queríamos tentar chegar aos 4, mas outro dos objetivos passava por dotar dos nossos atletas de experiências e de jogos bons que os permitisse desenvolver e prepará-los para o futuro. E eu acho que isso de alguma forma foi muito conseguido pelo que eu lhe disse anteriormente, nós conseguirmos disputar quase todos os jogos. Tivemos imensos jogos nas vantagens, imensos jogos que foram decididos nos pormenores, e eu tenho a certeza que estes momentos alavancaram imenso a experiência dos nossos atletas, e que isto no futuro lhes vai servir de bagagem para a carreira deles, para o clube. Acho que foi muito positivo nesse aspecto. Então, era um ponto que também tinha aqui em vista para debater. A média de idades é bastante baixa do plantel, aqui anda a rondar, salvo erro, os 21 anos. Falaste que procuraram criar uma equipa principal mais sólida, mais forte e mais experiente, também que se complementasse com estes valores. Foi então este um dos principais desafios, dificuldades de gerir ao longo da época? Sim, claramente. E eu estou muito contente pela equipa técnica também conseguimos reunir, porque o Ricardo e a Marta, que são ex-atletas da modalidade na primeira divisão, deram um suporte enorme nesse aspecto de alguma forma conseguir gerir as emoções, porque nós o potencial nós tínhamos desde o início. O grupo tem muitos atletas que eu acredito que possam figurar aí na primeira divisão durante muitos anos, e em posições de destaque.
consigo nomear, por exemplo, o Rodrigo, um atleta que vive perto do pavilhão, que quase nasceu no pavilhão, e eu acredito que ele possa ter uma carreira muito boa no panorama nacional. Agora, faltava-lhe o que falta a muitos dos seus colegas aqui, que é a experiência, que é o decidir jogos. Aconteceu imensas vezes durante esta época andarmos o set todo à frente, estarmos 3, 4 pontos, conseguirmos gerir o jogo muito bem e depois chegar à fase terminal dos sets, que é onde decide, onde há mais pressão, onde é preciso a tal experiência, que é não ir sempre atrás de um ataque mais forte, mas talvez um ataque mais inteligente, e nós prevaricámos imensas vezes, demasiadas vezes até, e que fomos corrigindo e melhorando ao longo da época. Agora, obviamente que esses erros pagam-se caros, e eu tenho a certeza que no futuro estarão mais preparados, mas era preciso passar por isto e passar por estas situações. A verdade é que muitos destes atletas, mesmo os que já têm algumas épocas ou alguma idade a mais, nunca tiveram posições de destaque, nunca foram absolutos titulares nos clubes por onde tinham passado, e isto depois nota-se, isto reflete-se nesses tais momentos de decisão que eu tenho vindo a falar. E tu também, sendo um treinador ainda jovem, já tens alguns anos a trabalhar em equipas técnicas e também mais recentemente, nas últimas épocas, a assumir o papel principal, a liderar as equipas técnicas. Sentes que também esta tua juventude também é útil para trabalhar assim com um grupo tão jovem? Há aqui um equilíbrio, que também, uma proximidade que pode ajudar a transmitir a mensagem que queres passar para os jogadores para pôr em prática nos jogos? Eu julgo que sim. Eu, apesar de ser jovem, tenho tido a felicidade de ter estado em clubes bons e ter trabalhado com imensas pessoas com imenso valor. E eu acho que, apesar de tudo, eu já tenho alguma experiência, e isso ajudou-me bastante a conseguir gerir aqui o grupo, e especialmente pela ajuda que tive, que volto a falar na ajuda do Ricardo e da Marta, que foram imprescindíveis aqui neste processo. E eu acredito que consegui vender bem as minhas ideias aos atletas. Eu acho que eles que acreditaram desde o dia 1 em tudo o que eu fui pedindo e tudo o que eu queria para a nossa forma de jogar e para a nossa forma de preparar os jogos. Não sei se será pela idade, se será por algum outro motivo, mas a verdade é que eu nunca senti que eles não tivessem connosco, com as nossas ideias, e ainda bem, porque eu acredito também que só assim é que os projetos possam ter sucesso. Outro aspecto que também gostava de realçar aqui é que, olhando para as vitórias conseguidas ao longo da época, curiosamente a maioria foi conseguida fora de portas. Não foi o pavilhão de Santa Maria Maior não foi aqui a fortaleza que se quer criar, quando o fator casa é sempre tido em conta, e há sempre essa maneira de ver, tipo, muitas vezes as equipas conseguem cumprir objetivos usando o fator casa. Neste caso, a equipa conseguiu algumas vitórias, até diria que surpreendentes, e aqui destacava se calhar a vitória em Guimarães, uma vitória perfeita de 3-0. Houve aqui algum problema nesta questão de tornar o fator casa? É algo que para a equipa, para as características que tem, é algo que se calhar não influencia tanto? Neste aspecto, o que é que realças? Eu consegui responder a dessa pergunta de uma forma muito simples, que basicamente tem muito a ver com o calendário e a sorte no calendário, porque
A verdade é que os nossos jogos fora, e isso para nós durante a preparação da época, antes de começar, era para nós um desafio e uma preocupação muito grande, porque tendo em conta os nomes apresentados pelas outras equipas, aquilo que foram as suas épocas anteriores, nós sabíamos mais ou menos quais os jogos que teríamos de vencer e as equipas que teríamos de vencer para conseguir aquelas 7, 8, 9 vitórias que nos garantissem um lugar nos 8. E a verdade é que esses adversários diretos calharam quase todos em jogos fora. E aquilo que para nós era uma preocupação tornou-se um fator positivo, porque nós conseguimos vencer esses jogos fora quase todos. Eu julgo que em casa contra rivais diretos começámos o primeiro jogo contra o Ala de Gondomar, que foi extremamente importante, e depois o outro jogo decisivo contra a Académica de Espinho, que também foi em casa. Todas as outras vitórias eu acredito que tenham sido fora. Depois esse jogo contra o Vitória já foi na segunda fase, mas que essa vitória depois acabou por não nos servir de nada, porque para o objetivo da segunda fase, que não conseguimos o número de vitórias necessário para os 4 primeiros. Agora, isto parece errado dizer isto, mas a verdade é que foi incrível o apoio que nós sentimos durante toda a época. Nós, em momento algum, mesmo com uma segunda fase menos boa, nós nunca sentimos falta de apoio, pelo contrário. Eu já, quando tinha passado por Viana há uns anos atrás, eu fiquei muito admirado com a quantidade de pessoas que vêm assistir e, acima de tudo, com o apoio que se sente da bancada, com o seu conhecimento da modalidade, a noção dos timings, a noção do desporto em si. E desta vez ainda foi mais incrível. Nós conseguimos recordar ainda hoje desse jogo da Académica de Espinho. O pavilhão estava completamente cheio, com muitas caras conhecidas, quer da formação, quer das famílias dos atletas, quer a claque de Viana apareceu e estiveram sempre connosco, e eu acredito que foram determinantes também para a nossa vitória nesse jogo. Mais uma vez, volto a referir que mesmo durante a fase menos boa da nossa época, que foi ali quando deixou de ser possível o acesso aos 4, em que tivemos uma série longa de derrotas, mesmo aí sentimos o carinho da parte das pessoas que lutaram connosco, que nunca defraudámos aquilo que eram expectativas, ficaram felizes por ver os miúdos a competir com equipas bem melhores. Fizemos excelentes exibições contra as potências da modalidade, e eu acredito que as pessoas que se identificaram com a nossa equipa, que gostavam de ver os jogos, que se divertiam a ver os jogos, e deixámos uma boa imagem, tenho a certeza. Já olhamos aqui a época, e antes de avançarmos para olhar para o futuro, há aqui algum ponto alto que gostasses de destacar? Qual foi aqui o momento alto para a equipa? O momento alto foi claramente após esse jogo com a Académica de Espinho. Eu já vos falei que a Académica de Espinho era uma equipa teoricamente de 4 primeiros. E nós fizemos um excelente jogo em casa, além da vitória, fizemos uma excelente exibição, como disse, com o pavilhão completamente cheio, e para nós foi talvez o ponto alto desta época. Não foi matematicamente que garantimos aí os 8 primeiros, mas depois tínhamos ainda 2 jogos com equipas teoricamente mais acessíveis para garantir, mas aquele jogo era determinante e nós conseguimos acima de tudo com uma excelente exibição, em que toda a gente fez um enorme jogo, superando-se a si próprio, superando as expectativas que tínhamos para aquele jogo, e foi incrível, e claramente foi o ponto alto aqui desta época. Depois,
nós tivemos jogos muito bons durante a segunda fase. Eu recordo de um jogo na Luz em que jogámos com 2 miúdos que não tinham tido tanto jogo e tivemos hipótese de fazer o segundo set. Mesmo no jogo em Viana estamos 7, 8 pontos já à frente durante o terceiro set e perdemos os 2 primeiros nas vantagens, com exceção dos jogos contra o Sporting. Eu julgo que equilibrámos contra todas as equipas, jogámos de igual para igual com toda a gente, e isso é um motivo de orgulho enorme para nós, enquanto grupo, enquanto clube, que dá boas perspectivas para o futuro, que esses atletas dão garantias que com pouco mais conseguem ombrear com toda a gente e levar o Vôlei Clube de Viana também para outros patamares. Olhando agora para o futuro, esta época já está concluída. Já se começou de certa forma a preparar a próxima, ainda faltam uns meses para arrancarem os trabalhos, ainda é muito recente o final da época, mas já há aqui algumas ideias para o futuro? A começar logo por ti, vais continuar à frente da equipa? Não, já não é novidade para muitas pessoas, inclusive os nossos atletas, obviamente. O mundo do voleibol é um mundo relativamente pequeno, em que qualquer burburinho se sabe, e a verdade é que ainda não é nada oficial, mas eu não continuarei em Viana na próxima época, mas acredito que à imagem do ano passado que o clube já se tenha movido de forma a preparar-se com antecedência e criar as bases para mais uma excelente época e para garantir novamente o Vôlei Clube Viana na primeira divisão. A única coisa que eu também posso dizer é que não vou ser adversário do Viana, não venho cá jogar de certeza para o ano, portanto vou estar a torcer na mesma. E acredito que fiquem boas recordações então desta passagem. Sim, muito boas. Eu diverti-me imenso aqui este ano. Foi um gosto lutar com esta malta que sentem muito do clube, acima de tudo. Como eu disse, são muitos atletas da formação, têm muitos anos de clube e foi espetacular conseguir lutar contra todas as equipas da primeira divisão com este grupo. Portanto, a lutar por fora, neste caso. É verdade. João, obrigado por este bocadinho aqui no Viana Cidade de Desporto. Foi bom olhar para a época. Neste caso, não vais continuar, mas desejo-te as maiores felicidades no teu futuro profissional. E mais uma vez, obrigado por estares aqui. Obrigado eu pelo convite. Foi bom recordar estes momentos e espero que sejam até já. Chegamos ao fim de mais uma emissão. Todas as sextas-feiras às 9 da noite temos encontro marcado para mais uma emissão do Viana Cidade de Desporto. Já sabe que pode acompanhar todo o desporto através da nossa emissão em radiojace.com ou através das nossas redes sociais. Vemo-nos para a semana. Jace FM.